Olá, saudações de muita paz. Aqui o Frei Joshua. Venho falar da minha mais recente temporada de trabalho, denominado Parceiros que não dão, entre parênteses, Jugo Desigual, temporada 4. Essa é a última temporada da série Parceiros que não dão. Venho começando primeiro a falar sobre a consequência de se unir com o jugo desigual. Primeiro, falar acerca do rei Salomão, né? Do envolvimento dele com muitas mulheres estranhas, né? Então, Salomão ele teve envolvimentos com mulheres estranhas. Ele se casou com muitas mulheres estranhas. O livro de Reis, Primeiras de Reis, capítulo 11, versículo 4 a 6, diz que Salomão ele se envolveu com muitas mulheres estranhas. Ele se casou com muitas mulheres estranhas. E ele passou a adorar outros deuses, que começou a cometer idolatrias. Veio uma apostasia sobre ele, que até aquilo lhe custou caro, porque ele já passou a adorar muitos deuses. Ele passou a cometer idolatria, né? Veio uma apostasia sobre ele. E também, percebendo que Sansão era uma pessoa que tinha uma relação muito boa com Deus, né? Então, ele, por causa das muitas mulheres estranhas que ele amou e que casou com algumas, aquelas mulheres fizeram com que ele cometesse uma apostasia, fizeram com que ele passasse a adorar outros deuses. Salomão, ele cometeu idolatria. Então, vemos também no livro de Juízes 16 acerca de nosso grande homem, o mais conhecido como Sansão. Sansão era uma pessoa que tinha um relacionamento muito forte com Deus, mas por causa do envolvimento dele com uma Felícia chamada Dalila, Dalila atraiu. Dalila, primeiro caso, para começar, Dalila era uma mulher Felícia, né? Era uma mulher que não é de Deus, né? Era uma mulher que não é de Deus, mas Salomão para Sansão era jogo desigual. Sansão, para o momento que se relacionou com Dalila, uma mulher Felícia, Dalila atraiu e entregou para o seu povo para que destruíssem, acabassem com a vida de Sansão. Nós sabemos todos qual foi o termo de Sansão, por causa de se unir com um jugo desigual. Essas são as consequências quando nós nos unimos com um jugo desigual. Há uma destruição que vem sobre nós. Há consequências graves. Sansão perdeu a vida, lhe acabaram. Era uma pessoa que tinha um relacionamento muito forte com Deus. E também vemos a história de, de, de Israel, né? No livro de Esdras 9 e no livro de Neemias 13, que o povo de Israel se uniu com povos descrentes e por causa de se unir com povos descrentes veio a destruição sobre Israel, porque o povo de Israel se uniu com outros povos que são descrentes e por causa dessa união veio uma destruição sobre o povo de Israel. Essas foram as consequências. Nós não podemos nos unir com um jugo desigual, né? Sempre que tu se unires com um jugo desigual, saiba que haverá uma destruição, haverá consequências graves sobre a sua união com um jugo desigual. Também podemos ler num livro muito famoso que todo mundo gosta, é o livro de Primeiras Reis, capítulo 16, versículo 30 a 33, sobre Acabe e Jezabel. O rei Acabe se uniu com uma princesa fenícia de nome Jezabel. Jezabel era uma mulher que adorava Baal. Baal é Satanás, diabo, que adorava diabo. E o rei Acabe, por causa de se unir com Jezabel, Jezabel, uma princesa fenícia que adorava Satanás. Sabe o que é adorar Satanás? Você se unir com uma pessoa que adora Satanás. Então, o rei Acabe, ele se uniu com uma princesa fenícia de nome Jezabel. Então, por causa dessa união, veio destruição sobre o povo de Acabe. O povo de Acabe ficou completamente destruído, ficou praticamente sem nenhum proveito. Por causa da união do rei Acabe,
com a princesa Fenícia Jezabel. Nós todos sabemos quem é Jezabel, né? Ela adorava Satanás. É uma mulher que não presta para nada. Então, essas uniões aí, elas trazem consequências muito graves. Nós sabemos como é que foi o término do povo do Acabe. Houve uma destruição sobre o povo de Acabe, né? Então, também no livro de Crônicas, Segundas Crônicas, livro de Segundas Crônicas, capítulo 18, aí onde fala também sobre a batalha desastrosa, onde o rei Acabe, ele se o rei Josafá, desculpa, o rei Josafá, ele se reuniu, ou ele se uniu com outro povo, o povo da Acabe, Acabe já, o Acabe descrente, onde por causa dessa união que o rei Josafá era um rei muito sábio também e temente a Deus, mas por causa de ter se unido com Acabe, veio uma destruição sobre o seu povo, houve consequências sobre o seu povo. Também percebamos isso, meus amados e minhas amadas, que eu vim falar, né, nessa quarta temporada sobre consequências do jugo desigual, né? Então, também contigo, mano, você, quando está em Cristo, espera ver que ainda não foi achada. E já vê que eu já não consigo me segurar. Eu, qualquer pessoa que vier para mim, eu vou aceitar. Saiba de uma coisa, minha mano, virão consequências sobre ti, né? Então, não se una com esse jogo desigual. Por quê? Porque nós sabemos que produtos baratos têm muitos clientes. Todo produto que está em promoção tem muitos clientes. Há muitos aderidores para comprar, né? Então, também você, a partir do momento que se une com um descrente, com um incrédulo, tu estás a fazer promoção de ti. Então, há muitas pessoas para te comprarem, para te usar e te deixar. Nós sabemos que coisas baratas, elas têm muitas pessoas para comprar. Também percebemos mano, um conselho para si. Para de ser boneca dos homens. Seja a princesa de Cristo. Espera em Cristo. Esperar em Cristo não é ser uma treca. Espera no tempo de Deus. Esperar no tempo de Deus exige duas coisas. Primeiro, paciência. A paciência é qual? Paciência é esperar o tempo que for necessário. Sabendo que Deus ele vai te dar um homem valoroso, um homem bom para si. A segunda coisa é confiança em Deus. Confiança em Deus é o quê? Dependendo do tempo que tu vai esperar, não importa, sabendo que Deus ele vai te dar algo melhor no tempo certo. Então espera, né? Não se una com um jugo desigual. Nós sabemos, eu contei aqui história de homens grandes que por causa da sua união com incrédulos, com descrentes, levaram destruição sobre suas vidas. Vimos Salomão era um homem muito sábio. E ele termina dizendo no livro de Eclesiastes 12, penúltimo capítulo, acho que é capítulo 12, que ele diz, na última conclusão, ele diz, tema a Deus, porque ele não temeu a Deus. Se ele temesse a Deus, não teria feito as coisas que ele fez. Ele amou muitas mulheres estranhas, casou, e por causa disso, ele levou a apostasia e ele passou a adorar muitos deuses. Salomão cometeu idolatria e vimos Sansão, que era um homem com um relacionamento muito forte com Deus, e ele também era forte, mas por causa da Dalila, uma mulher Felícia, que o entregou para seu povo para a destruição, Sansão foi destruído, foi morto, foi matado. Então, percebemos isso, meus amados. Minha irmã também, irmão. Não anda a apreciar mulheres fora. Quando você está em Cristo e vê que ainda não surgiu nenhuma varoa que tu gosta, não vá andar se misturar com pessoas de fora. As pessoas de fora parecerem bonitas, incrédulos, descrentes, quando você vê parecerem bonitas. Mas são bonitas por fora, mas por dentro estão super podres. Tem mulheres com vários pactos por aí, com várias alianças que fez com Satanás. Você vai levar Deus, dizer que é para Deus ter um acordo com Satanás, com o diabo. Não há, né? Não há união nenhuma, não há concordância nenhuma entre Deus e diabo. Também você para de querer se unir com descrentes, para de querer se unir com incrédulos, né? Respeita o processo em Deus, espera em Cristo. Não anda a se unir com humanos
descrentes. Não anda a se unir com manas descrentes. Essas são as consequências de se unir com um jugo desigual. Destruição total. Destruição total. Então não faça isso. Como eu disse, produtos baratos. Tem muitos clientes para comprar. Está em promoção. Então não se faça, não se faça promoção. Né? Então, espera o seu tempo. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa, minha mãe. Os homens são seres visuais. Os homens não só olham para o coração da mana, também olham para a aparência da mana, olham para a sua formosura, olham e querem saber sobre o histórico da mana. Se sabem que mana, em alguma instância da sua vida, quando estava em Cristo, se uniu com pessoas incrédulas, com descrentes. Ele já sabe que nessa união houve fornicação, houve envolvimento sexual, houve troca de espírito. Então ele vai dizer, aquela mana não é para mim. E quem vai querer aquela mana ali? Ninguém, né? Ninguém vai querer aquela mana. Porque a mana se fez de que ela é a bolacha. É a bolacha que é o pacote completo. Já não é já não é o pacote completo, já é o pacote incompleto. Porquanto outras pessoas subtraíram as bolachas que ela dizia que é do último pacote. Neva, nunca isso. Então, homens não vão aceitar uma mulher que se diz ser crente e tem um envolvimento com alguém descrente, o relacionamento não deu certo. Porque já sabemos que naquela união houve, uhum, houve envolvimento sexual, houve fornicação, houve troca de espírito. Eu já expliquei que quando tu estás no ato sexual há trocas de energias, trocas de espíritos. Quer dizer, que os espíritos do humano passam para a mana e o espírito da mana passam para o humano. E também, quando a pessoa ainda não nasceu de novo, ainda não recebeu Jesus nesse caso, e se une com o descrente, quer dizer que a pessoa leva o espírito do descrente para ela. E aquele descrente, se teve união com muitas pessoas sexualmente, quer dizer que o espírito daquelas pessoas que aquele descrente teve passam todos para aquela mana e aquela mana fica com muitos espíritos maus. Espíritos de prostituição, espíritos de bebedeiras, espíritos de curanderismos, vários espíritos. Há consequência de se unir com um jogo desigual. Então, meu mano também, para de andar a querer namorar com descrentes. Se manas não te aceitam, é porque ainda não é o tempo certo para si. Ou algo que você fez não gostaram, ou saber respeitar. Nem todo mundo que você gosta vai gostar de ti. Nem todo mundo que você ama é para ser tua mulher. Nem todo mundo que você ama é para ser teu marido. Perceba isso, hein? A pessoa que você ama não te ama porque não é para você estar com ele. Ou não é para você estar com ele. Ou a pessoa que você ama também ama outra pessoa. Atenção! Esperar no tempo de Deus. Esperar em Cristo não é ser matrego. Espero ter ajudado mesmo. É isso. Consequências de se unir com um jugo desigual. Sempre é destruição. Sempre é te levar à apostasia. Sempre é cometer idolatria. Salomão adorou vários deuses por conta de si. Dessas tais mulheres estranhas que ele se envolveu com elas, que casou. Ixi. Então, muita atenção quanto às suas escolhas. Espera em Cristo. Chadani crente. Casa com crente. Só. E você quer levar Deus. Dizer, é para você querer levar Deus para dizer para ele fazer um acordo com Satanás. Fazer uma concordância com Satanás. Não há união entre luz e trevas. Não se coloqueis em um jugo desigual. O apóstolo Paulo sempre diz. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não vos coloqueis a um jugo desigual, né? Que sociedade tem justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Nenhum. Não há nenhuma comunhão entre a luz e as trevas. Também, não vos enganeis, as más companhias corrompem um bom costume. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. As más companhias corrompem um bom costume. Então, é isso. Consequências
de se unir com um jugo desigual são essas que eu falei. Faça decisões sábias. Mana, para de ser bonecas de homens. Seja princesa de Cristo. Seja santa. Mano, seja santo. Aquele que te chamou é santo para tu também seres santo. Seja diferente. Seja separado. Seja especial. Ixi. Seja santo. Seja santa. Aquele que nos chamou, que é Jesus Cristo, ele é santo. Ele nos chamou para sermos santos também nós. Ixi. Casa com um crente. Casa com uma crente. Não se coloque com um jugo desigual. Ei, 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 ei. Produtos baratos têm muitos clientes. Ei, ei. Tem muitos clientes. E, yes. Essa é a quarta temporada do trabalho denominado Parceiros que não dão, entre parênteses, jugo desigual, consequências de se unir com jugo desigual. Peço partilha sobre o vídeo e comente qualquer coisa e estou aberto a responder qualquer dúvida que tu tenhas. Deus possa te abençoar, que a graça e o Espírito do Senhor Jesus esteja contigo.